Amém, já tá conectado. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, pro pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal que vai ouvir depois o áudio. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Meet, amém. Pra Silvana, pra Jéssica, a Reijane, a Daiane, a Dorinha, né? A Aline, a Eliane, a Dona Maria, a Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A gente hoje vai falar sobre o Salmo 19, tá? É um salmo curtinho, né? É um salmo simples, então não vai ser uma aula demorada, é um salmo bem simples, tá? Nesse salmo é um salmo, na verdade, de adoração, é um salmo de agradecimento. Eu passo sim, Reijane, depois eu passo. É um salmo de... Se você puder me chamar depois, Reijane, no WhatsApp, eu vou deixar meu número depois no Meet, aí você, por favor, você puder me chamar. É que eu tenho muitos grupos, para eu encontrar alguém é difícil. Tem mais de 50 grupos, sabe? Aí para eu encontrar... obrigada, viu? Amém, amém. Então, gente, o Salmo 19, ele é um salmo muito simples, né? Muito claro. A gente vê que agora esse estudo do Salmo está sendo tranquilo, né? Está sendo leve, a gente está conseguindo ir tranquilamente, né? Não tem assuntos complexos igual história, né? O tempo histórico ali, quando a gente explica, é mais complexo, né? Nos Salmos já não, porque os Salmos são só sentimentos, né? Na verdade, os Salmos... É uma pessoa falando sobre o que ela sente, né? Falando sobre o que ela acha da vida, falando sobre o que ela está passando. Então, são mais simples, né? Os salmos. A única questão dos salmos é que eles são poéticos. Então, eles são poesias escritas para serem cantadas, né? Então, às vezes, há uma certa dificuldade ali quando a gente pega uma poesia que tem muito símbolo, né? Muita metáfora, muito símbolo. Aí eu explico. Mas não é o caso do Salmo 19. É um salmo bem mais simples. É um salmo de adoração. É bem tranquilo ele, tá bom? Os salmos que a gente vai estudar amanhã, que é o 20 e o 21, vai ser mais complexo, porque um desses salmos fala sobre Jesus, tá? Então vai ser a paz ou a solu, amém. Um desses salmos é mais complexo porque fala de Jesus, tá? Então amanhã a aula vai ser um pouco mais complexa que a de hoje. Mas hoje é tranquilo, é só um salmo de adoração de Davi, né? Onde Davi adora a Deus, exalta a Deus, tá bom? Então amém. Eu vou fazer a oração agora, amém. A paz, Raquel. Vou fazer a oração agora e a gente começa a estudar o capítulo 19 do livro de Salmos, tá bom? Amém. Na verdade não é um capítulo, né? A gente vai estudar o Salmo 19. É como se fosse a música 19, né? A música 1, música 2, música 3, música 19. Não é capítulo, né? Não vem vindo na ordem. Eu falei isso na aula passada. Os salmos, eles não têm ordem, né? Tanto que a gente viu que o Salmo 3, 4 fala sobre Absalão, enquanto que o Salmo 17 que a gente estudou falava de Saul. Então não tem ordem cronológica o livro de Salmos, tá bom? Então, amém. Mas a gente está fazendo aquela corrida para finalizar todos os salmos de Davi, para voltar para a história e estudar, né, sobre a morte de Davi e então estudar o reinado de Salomão. Amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar o capítulo 19, o Salmo 19. Não vou falar capítulo, senão vai confundir vocês. É o Salmo 19, é como se fosse a música 19. Amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, se revela, Pai, a cada um de nós, Pai, amém. Que o Seu Espírito Santo venha com fogo nos incendiar. Que Ele venha com o Teu fogo purificador nos purificar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Porque, meu Deus, nós sabemos, Pai, que nós somos falhos, nós reconhecemos que nada bom há em nós. Mas tudo que há de bom vem de Ti, Pai. Nós reconhecemos isso, Senhor. Amém. Então, meu Deus, derrama sobre nós a Tua bondade. Meu Deus, nos dê um novo coração, um coração como o Teu, um coração bondoso. Transforma o nosso coração, a nossa mente, Pai. Amém. Nos transforme, Pai, em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo venha, Pai, em nome de Jesus, nos convencer das nossas falhas, dos nossos pecados, nos levar ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação. Que venhamos a ter uma transformação de mente, uma transformação de coração e uma transformação de atitude, Pai. Amém. Que venhamos a andar nos Seus caminhos, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, me use. Que o Senhor use a minha boca para propagar a Tua verdade e que a Tua palavra corra sem obstáculos, Pai. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê discernimento.
Me dê conhecimento e entendimento, Pai. Amém. Meu Deus, coloca um falar na minha boca ao teu respeito irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada um que me ouvir falar acerca de ti sinta o bom gosto, meu Deus, que a tua palavra tem, que a tua verdade tem. E que venha buscá-la cada vez mais, Pai. Que venha buscar cada vez mais a tua presença. Que venha buscar cada vez mais o teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no versículo 1, Davi diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando você olha para os céus, né? Os céus já declaram a glória de Deus. Que extraordinário esse céu tremendo, que a nuvem não cai na nossa cabeça, né? Que a lua não cai na nossa cabeça, que o sol não cai na nossa cabeça. A gente olha para o alto e vê aquelas nuvens andando, se movimentando, incontáveis, né? E tudo isso declara a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A gente estudou o firmamento no livro de Gênesis, né? A gente estudou no primeiro capítulo o que é o firmamento. No livro de Gênesis diz que quando Deus criou o mundo, né? O planeta Terra, ele era cheio de água dentro, né? Ele era como é hoje, né? Mas tinha um monte de água dentro, era cheio de água. E em Gênesis 1 diz que o Espírito Santo de Deus ficava andando ali naquelas águas, né? Ficava mergulhando ali, ficava flutuando naquelas águas ali. E ele ficava sobre elas, né? E havia uma grande escuridão ali, né? Só água e uma grande escuridão. Então Deus começou a fazer todo aquele movimento, né? Deus falou que haja luz e houve luz, né? E tudo clareou. Então Deus separou as águas, né? Para que aparecesse a terra, a gente lembra. E então a gente lembra que havia ainda muita água, né? Primeiro que a terra era toda água, né? Era cheia de água, né? Ela era todinha cheia, é como se fosse um sopão, né? Ela era uma bexiga cheia, eu até dei esse exemplo na aula. É como se fosse uma bexiga cheia de água, era a terra era uma bexiga cheia de água. Então Deus fez o quê? Deus dividiu no meio aquela água, a gente estudou isso em Gênesis primeiro. Deus dividiu no meio e Deus jogou metade daquela água para o universo, para cima dos céus, né? Para todo o universo. E a Bíblia diz isso no capítulo 1. E a outra metade ficou aqui na terra, onde foi que Deus fez aquela divisão para que houvesse terra, para que a terra aparecesse, né? E então a Bíblia diz o quê? Que essa água que foi jogada para cima, né, no livro de Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou um firmamento para que ela não descesse de volta, para que ela não voltasse, né? Criou algo para segurar ela ali no universo, para segurar ela acima da terra, para que ela já não voltasse, para não encher toda a terra de água de novo. E o que é isso que Deus criou? É o firmamento, né? Isso é o que segura para que aquela água não volte e tudo fique água de novo na terra. E Deus criou isso, que é os céus, que é chamado de firmamento. Os céus são chamados é chamado também de firmamento, né? E é isso que o Davi aqui, o salmista, tá falando, né? Nossa, quando eu olho para os céus e eu vejo essas nuvens se movimentando, isso para mim só mostra a grandiosidade de Deus. Isso para mim só mostra o quanto Deus é maravilhoso, a glória de Deus. Olha o que ele criou, ele desenhou tudo isso nessa perfeição, né? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou seja, o firmamento só anuncia o poder dele, o poder da mão dele. Ele é capaz de criar um mundo, né? Um planeta e deixar ele suspenso no universo. Isso declara o poder de Deus. Como assim a terra não cai? Ela tá suspensa no nada, gente. Como assim, né? E Davi, né? Claro que ele não tinha esse entendimento que a gente tem hoje pela ciência. Mas é isso que ele tá querendo dizer, né? Essas coisas, elas revelam o poder de Deus. Quão extraordinário que é o poder de Deus, né? Ao ponto da terra ficar assim parada, sem nada sustentá-la, não tem nada, não tem nenhum pilar segurando ela, não tem nenhuma parede, nada segurando ela. Ela tá suspensa no meio do nada, no meio do universo, né? E é isso. Então, no versículo 2, Davi continua:
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, dia após dia, noite após noite. O mundo fala sobre a grandiosidade de Deus. Quando o dia nasce, né? Quando o sol chega e o dia nasce, ele vem trazendo a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. E quando ele se põe, ele também se põe trazendo isso, o poder de Deus, a glória de Deus, a grandiosidade de Deus. E a mesma coisa a lua, a paz, Miriam, amém. E a lua também, né? E isso é dia após dia e noite após noite. A gente consegue ver na natureza, nas coisas aqui do mundo, né? A glória de Deus. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através de tudo que ele criou. Então, no versículo 3, Davi continua: não há linguagens, nem há palavras. Não se ouve nenhum som deles. O que Davi está dizendo? A gente não ouve o sol falando sobre a glória de Deus. A gente não ouve as árvores falando sobre a glória de Deus. A gente não ouve a lua falando sobre a glória de Deus. A gente não ouve a chuva falando sobre a glória de Deus. A gente não ouve o trovão falando sobre a glória de Deus. Eles não falam claramente como a gente fala e se expressa, né? Mas sem palavras, sem eles dizerem nada, a gente consegue entender. A mensagem é clara. Sabe aquela pessoa que... você já viu aquele filme? Tem um filme, né? Que é o filme mudo, né? Você já viu isso, né? E não fala nada no filme, mas você entende tudo. É um cinema mudo. Mas só de ver você entende tudo. E é isso que Davi está dizendo. A natureza não fala claramente como a gente fala, né? Não usa palavras como a gente usa, mas... a gente claramente entende a mensagem que ela traz. E a mensagem que ela traz é sobre Deus. É sobre o poder e a grandiosidade de Deus. Então, no versículo 4, Davi continua: apesar de ela não falar claramente como nós falamos, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Apesar de ela não falar claramente uma mensagem como nós falamos, é muito clara a mensagem que ela dá. E todo mundo recebe essa mesma mensagem, né? A gente já falou sobre isso. A Bíblia diz, né, que Deus se revela a todos. No dia do julgamento, todos serão julgados pela revelação que receberam. O que isso quer dizer, né? Por exemplo, aquela tribo indígena que mora, gente, no meio do mato e não tem civilização, ela é totalmente indígena mesmo, sabe? E existem tribos que elas são tão afastadas da civilização que chega alguém civilizado lá, morre, né? A pessoa toma flechada e morre. Então eles não têm contato nenhum com a civilização, não tem contato nenhum com a sociedade moderna, né? Então, como que essas pessoas vão ouvir falar de Deus? Como que essas pessoas vão poder ouvir falar de Jesus? Não dá para chegar lá com a Bíblia. Não dá nem para chegar lá, que se morre, né? Então, como? E a Bíblia diz, através da natureza. Deus se revela para eles através da natureza. Então, no grande dia, eles não vão poder falar: eu não te conheci, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia da sua mensagem. Não vão poder falar isso. Não vão poder alegar que não conheciam. Porque Deus se revela de todas as formas. A gente já viu isso no livro de Jó, né? Deus fala com o homem de várias formas. Então, no grande dia, a gente não vai poder alegar que a gente não sabia. É igual, por exemplo, na área da lei hoje, né? Por exemplo, ninguém pode alegar que não conhece a lei. Igual eu não posso sair, matar alguém e falar que eu não sabia que não podia matar. Eu não posso alegar desconhecimento da lei. E é a mesma coisa com Deus. Eu não posso alegar desconhecimento, porque Deus se revela de várias formas. E a Bíblia diz isso. Deus se revela através da dor, Deus se revela através do sofrimento, Deus se revela através do luto, Deus se revela através da natureza, Deus se revela de várias formas. A gente já falou sobre isso. E nós vamos ser julgados por todas as formas que Deus se revelou para nós e nós não ouvimos.
E aqui Davi diz, mesmo sem dizer nada, mesmo sem falar claramente como nós falamos, a natureza diz muito sobre Deus. Ao parar e contemplar o crescimento de uma árvore, o crescimento de uma planta, né? O quão bela é uma planta, né? Uma lagarta que se transforma em uma linda borboleta. Quando eu observo tudo isso declara para mim claramente a grandeza de Deus. Declara claramente para mim o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é extraordinário, né? Tudo isso declara. Então aqui continua, né, no versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Lembra que eu falei? É uma poesia, gente. É um livro poético, né? É uma poesia escrita para ser música. Então é uma música em forma de poesia, né? Então é isso, ele tá fazendo uma poesia aqui, ele tá falando que Deus, ele estende uma tenda para o sol como se o sol fosse um noivo nos seus aposentos, né? E o sol sai todo cheio de si como se fosse um noivo no dia do seu casamento, né? É uma poesia. Então ele tá usando esse sentido para falar, né, que a verdade é que quando o sol vem, né, e não há quem fuja do sol, não há quem consiga correr do sol. Ele vai falar isso no próximo versículo. O sol afeta todos, todos sentem o calor do sol quando ele vem, todos, não há quem não sinta. Quando o sol vem, todo mundo, não há quem se esconda, né? E isso mostra a grandiosidade do quê? Mostra a grandeza do quê? Do sol? Não. Mostra a paz, Maria, amém. Mostra a grandiosidade de Deus. A gente lembra que nessa época, né, e na verdade até hoje em alguns lugares, se adorava o sol. A gente lembra que do Egito, de onde eles vieram, era isso, né, o deus Ra. Então, eles adoravam o sol. A maioria das nações pagãs ali, em torno deles, adoravam o sol, né? Então, aquelas postes ídolos, né, levantados, sabe? Postes ídolos que tinham aquelas colunas, né, que diz na Bíblia que eram levantados, né? Todos os templos de deuses levantados, eles colocavam de uma forma que o sol penetrasse ali, porque o sol para eles era uma divindade, o sol para eles era muito importante. E Davi aqui diz, não, o sol só revela a grandiosidade de Deus. O sol não é Deus. Eu não tenho que adorar o sol. Mas eu adoro aquele que criou o sol de tal forma que o sol vem esplêndido como um noivo e não há quem fuja dele. E quando ele vem, ele lança o seu calor sobre todos. E eu adoro quem o criou, que é Deus. Então ele diz isso. No versículo 6 ele fala assim, o sol, ele sai de um lado do céu e vai até o outro lado, né? E nada pode se esconder do calor dele. Gente, a Bíblia, ela não é um livro científico. Eu já vi, tem um grupo aí no Facebook que eles ficam querendo provar que a Terra é plana, levando em consideração, né, a Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro científico. O que acontece com a Bíblia? Na Bíblia, os autores, os escritores, eles escrevem aquilo que eles estão vendo na percepção que eles estão vendo. Então, não é um livro científico. Por exemplo, Josué. Quando Josué diz que o sol parou. Essa era a percepção de Josué. Ao olhar dele, para ele descrever o que estava acontecendo e a gente conseguir entender o que estava acontecendo, ele falou pra gente, o sol parou, e a gente entende. Porque pra gente parece que o sol se movimenta, né? Quando a gente olha aqui da Terra, parece que o sol vem, se movimenta e vai embora, não é? Mas cientificamente falando, a gente sabe que o sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. A gente sabe que a Terra roda, né? A Terra vive a rotação dela ali. Então, é a Terra que se move, não é o Sol. E, gente, não tem problema, né? A paz, Pamela, não tem problema.
Porque a verdade é que os escritores, todos os escritores da Bíblia, eles não estão relatando cientificamente aquilo, mas sim do ponto de vista deles. Eles estão querendo escrever pra gente o que eles viram, né? E para Davi é isso. Ele está descrevendo o quê? Que ele vê o sol surgindo de um lado e ele vê o sol indo embora de outro lado, que é o que a gente vê também. Então não tem problema nenhum isso, né? Porque assim, a gente sabe que cientificamente falando o sol não se mexe. Mas para a gente descrever, e a gente entende perfeitamente o que ele escreveu. Então, para a gente escrever, a gente descreve como a gente está vendo, né? E é o que Davi faz aqui. Então, Davi diz: o sol que Deus criou, não é o sol, Deus sol, mas o sol que Deus criou. Ele vem e nasce de um lado e depois ele vai percorrendo até o outro lado do céu. O que eu acabei de explicar que não é cientificamente falando, mas à nossa vista parece que é isso, né? Nada e nada pode se esconder do seu calor. Versículo 7, Davi diz: a palavra de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. E ela me traz paz para minha alma. Ela refrigera minha alma. Ela me consola. Ela me conforta. Ela me acalma. Que lindo, né? E é isso mesmo. A palavra de Deus nos traz refrigério, nos traz consolo, nos traz conforto, acalma nossa alma. Nos ensina quem é Deus. E nós só podemos confiar naquele que nós conhecemos. E nós só conhecemos lendo. Porque a palavra é Deus. Então eu tenho que ler, né? E é isso que Davi diz aqui. Ai, a palavra de Deus é tão perfeita. É tão perfeito. Tudo que Deus diz é tão perfeito. Tudo que Deus faz é tão perfeito. E quando eu obedeço ao que Deus diz, quando eu obedeço a palavra dele, quando eu ouço a palavra de Deus, isso refrigera a minha alma, me traz consolo, me traz calma, paz, refrigério. O testemunho de Deus é fiel. Aqui ele está querendo dizer o quê? O testemunho de Deus é fiel. Ou seja, o que ele fala, ele faz. Deus é fiel. Deus é fiel. O que ele diz é fiel. O testemunho dele é fiel. O que ele fala, gente, se ele falou, ele faz. É isso que Davi está querendo dizer. Eu confio na palavra de Deus porque ela é fiel. Ela é boa. É mais doce do que o mel. Ela dá entendimento. Ela dá sabedoria. E Davi vai dizer isso agora. Os ensinamentos de Deus me dão sabedoria. E aqui Davi diz, na verdade, a palavra de Deus, ela dá sabedoria até ao mais simples dos homens. Aquele que nunca estudou. Aquele que não sabe nem ler. Se essa pessoa ouvir a palavra de Deus verdadeiramente e entender a palavra de Deus, ele será sábio. A sabedoria não vem de diplomas, a sabedoria não vem de títulos. A sabedoria vem de Deus. Existem pessoas cheias de títulos. Existem pessoas cheias de diplomas. Existem pessoas cheias de estudo, gente. E não tem sabedoria nenhuma. Porque a sabedoria não está aqui. A sabedoria está lá em cima, com Deus. E Ele dá a todo aquele que a pede. A Bíblia diz isso. Todo aquele que pedir sabedoria, Deus dará. Ele disse isso. Porque a sabedoria é dele. Não é tempo de experiência. Existem, gente, pessoas de 70 anos de idade que não têm sabedoria nenhuma. Não é tempo de experiência, não é vida. Existem pessoas muito sofridas que não aprenderam nada. Não tem sabedoria nenhuma. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Salomão
A gente vai ver. Ele virou rei muito cedo, ele era muito jovenzinho. E ele foi o homem mais sábio. Não houve ninguém mais sábio antes e nem depois dele. Por quê? Porque a sabedoria era de Deus. Ele pediu: Deus, dá-me da tua sabedoria. E Deus deu. E é isso, a sabedoria, ela vem de Deus. Não vem de estudo, não vem de nada disso. É Deus que dá sabedoria ao homem. E é isso mesmo, gente. Quando a gente para ver, sabe? Na Bíblia, gente, na Bíblia tem conselho para tudo. Para tudo. Tá com problema no casamento? Tem conselho na Bíblia. Tá com problema com seus pais? Tem conselho na Bíblia. Tá com problema com seus filhos? Tem conselho na Bíblia. Tá passando por dificuldade financeira? Tem conselho na Bíblia. Gente, qualquer problema, qualquer um que você esteja passando, a Bíblia responde. O conselho está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sábia. Há sabedoria na palavra de Deus. E é uma sabedoria ali, gente, que ela enche até o mais simples dos homens. Porque é uma sabedoria genuína. É aquela sabedoria que você busca e pelo seu coração lhe é concedida. Não é pela sua capacidade, mas é pelo seu coração. Vou contar algo para vocês agora. No comecinho desse projeto, eu tinha acho que 30 e poucos alunos, né? Eu comecei com 4 alunos, depois foi para 30 e foi aumentando. Eu lembro que uma vez eu fui em uma igreja, gente, e eu tinha 30 alunos, do Brasil só. E eu fui em uma igreja uma vez, e eu sentei, e foi uma companhia que ela é internacional. E essa companhia, ela faz vários projetos internacionais. E o maior foco dessa companhia é na África do Sul. E eu vi, nossa, eu fiquei tão admirada. Aí, naquele dia, eu ofertei para essa companhia. Eu dei tudo que eu tinha naquele dia. Eu dei para a companhia. E eu falei: Deus, que lindo. Como eu queria poder fazer diferença dessa forma, levar a palavra além das fronteiras. Mas quando, Deus? Quando que eu vou poder pagar uma passagem para eu ir para a África, para eu ir para Portugal, para eu ir para Cabo Verde, para eu ir para qualquer lugar? Quando? Sério, gente, eu falei isso. Foi tão genuíno, acho, foi tão... Meu coração foi tão sincero, tão honesto. E eu me esforçava tanto, porque eu estudava, até hoje eu estudo todo dia a palavra, né? Todo dia eu estudo a palavra. E, gente, deu uma semana. Começaram a entrar vários alunos da África do Sul. Então começaram a vir outros alunos de outros continentes também. E então passou para 4.000 alunos. E eu falei: Jesus. E eu não acreditava. Eu falei: meu Deus. Deus me ouviu. Caramba. Então eu falei: meu Deus, Senhor, me capacita. Porque eu em mim mesma não tenho capacidade para isso. Me ajuda. E assim, eu vou ser sincera, gente, eu não tenho curso de teologia. Eu já falei isso em outras aulas. Eu nunca fiz escola bíblica, dominical, etc. Nunca. Mas eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu mastigo a Bíblia. E o principal, eu tenho um coração disposto. Eu leio a Bíblia desejando entendê-la. Desejando que Deus fale comigo. Eu acho que foi por isso que Deus me deu sabedoria e entendimento. Eu nunca desejei saber a Bíblia para cobrar. Tanto que eu não cobro, né? Eu ensino aqui sem cobrar nada. Não. Na verdade, eu não queria nem ensinar, gente. Eu queria saber a Bíblia para eu aprender a verdade. Sempre foi meu sonho esse. Eu quero conhecer a verdade de Deus para eu ser liberta. Eu quero te conhecer. Eu sempre tive esse desejo de eu conhecer a Deus, né? Esse nunca foi um plano meu, eu ensinar. Foi Deus que me chamou. Foi a resposta de um jejum. Quando eu fiz um jejum, Deus me mandou fazer esse trabalho. Nunca foi um plano meu. Que é isso, gente. Deus dá sabedoria. A sabedoria não vem da gente. Sério, eu não tenho, gente, escola bíblica, não tenho teologia. Eu aprendi de Deus.
O Espírito Santo me ensinou. E eu tô aqui ensinando para vocês o que eu aprendi do Espírito Santo. É um dom. E isso é para mostrar que não é o homem, é Deus, gente. Não é por mim, eu não tenho capacidade nenhuma para eu estar ensinando aqui vocês. Eu não tenho capacidade nenhuma para estar falando nada aqui para vocês, porque, gente, não é por mim. É pelo dom que Deus me deu, é pelo chamado que Deus me deu. É claro que hoje eu busco, né? Hoje eu sento, gente, e leio a Bíblia mesmo. Eu leio toda a Bíblia. Eu tenho aqui umas 6 Bíblias diferentes, para vocês terem ideia. E eu estudo. Eu vou lendo, vou vendo, comparando ali uma com a outra. Eu vou puxando o verdadeiro hebraico para ver qual é a verdadeira mensagem. Eu estudo. A palavra de Deus diz isso. O dom que foi dado a você, se esmere nele, se aperfeiçoe nele. Se Deus te deu o dom de canto, se aperfeiçoe nesse dom que Deus te deu. Vai fazer uma aula de canto. Se Deus te deu o dom de pregar, vai estudar. Porque a palavra de Deus diz isso. Se aperfeiçoe no dom que Deus te deu. Né? A gente recebeu o dom e fica parada. Gente, eu não fico parada assim e sento aqui. Eu fico o dia inteiro fazendo outras coisas e sento aqui e ensino. Não. Eu estudo o dia inteiro. O dia inteiro eu estudo. Para poder sentar aqui e ensinar. Porque eu tenho muito temor a Deus. E eu não quero ensinar errado. Porque a palavra de Deus diz que o mestre da palavra, aquele que ensina, será o maior cobrado de todos os ministérios que existem. O que Deus vai mais cobrar é o do mestre. Porque ele se propôs a ensinar. Se ele tiver ensinado uma vírgula errada, vai ser cobrado dele. E eu tenho temor disso. Eu tenho muito temor. E é isso que a palavra de Deus diz, a gente tem que buscar a sabedoria dele. E várias vezes eu oro a Deus e falo, Senhor, me dê a sua sabedoria. Me dê a sua sabedoria. Igual muita gente me busca para conselho, né? Eu já falei isso. Eu atendo pessoas, né, que tentaram suicídio, depressão, etc., ansiedade. Eu atendo muitas pessoas. E eu falo, Deus, me dê sabedoria. Que seja o Senhor falando e não eu. Me dê sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todo aquele que a pede. E é isso. Né? Amém. Amém. Verdade, Aline. Ele usa quem ele quer. Ele ama usar as coisas loucas, né? Ele ama usar as coisas loucas do mundo para confundir aqueles que se julgam sábios. Amém. Glória a Deus. Amém. E aqui Davi diz isso. A palavra de Deus é perfeita. E ela refrigera a minha alma. A minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. Onde que eu vou buscar refrigério? Na palavra de Deus. E lá eu sempre encontro. Então ele diz, o testemunho de Deus é fiel. O que ele diz, ele faz. Tudo que ele fala, ele cumpre. E Deus, ele dá sabedoria até ao homem mais simples. Versículo 8, Davi diz, os ensinos de Deus são retos, são corretos os ensinos dele. Tudo que ele diz é correto. O que ele diz para a gente não fazer é correto, a gente não deve fazer. Tudo aquilo que ele fala para a gente fazer é correto, a gente deve fazer. Porque ele é justo, ele sabe o que ele diz. Eu não tenho discernimento entre o bem e o mal, porque eis que eu mesma sou mal. Paulo diz isso. Em mim só há mal. Como eu vou discernir entre o bem e o mal, se em mim só há mal? O bem que eu quero praticar, eu não pratico, eu pratico o mal. Porque em mim só há mal. A verdade é que o bem que hoje há em mim não vem de mim, mas vem de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui. Os ensinos de Deus são corretos, porque Deus sabe discernir entre o que é bom e o que é mal. Eu não sei, mas Ele sabe. Então, os ensinos dele são justos, são corretos. Quando ele diz que uma coisa é ruim, é porque é ruim. Quando ele diz que uma coisa é boa, é porque é boa. Quando ele diz que uma coisa não pode ser feita, é porque não pode ser feita. Ele sabe o que diz. Eu não sei, mas ele sabe. E aqui ele diz, os ensinos de Deus não são só corretos.
mas também alegram o coração. Sabe o que está dizendo aqui, gente? Que ele faz com o coração alegre. Ele não faz com tristeza. Sabe aquela pessoa que tá cumprindo um monte de regras e fica triste? Ai, meu Deus, eu tô cumprindo um monte de regras, eu tô triste porque eu tenho que fazer isso, né? Ai, meu professor me mandou fazer tal trabalho, ai, e fica triste? Não, Davi tá falando, eu cumpro com alegria. Deus manda e eu faço com alegria. Deus fala e eu faço com alegria. Porque os caminhos de Deus alegram o meu coração. Eu sei que é bom isso. E eu fico alegre de fazer o que ele manda. Então aqui Davi continua. Os ensinamentos de Deus são claros e iluminam a nossa mente. A palavra de Deus diz assim: se você ouvir, a palavra vai falar com você. Né? A palavra de Deus vai falar com você. Mas você tem que ouvir. Às vezes você está em um determinado lugar, a palavra está sendo pregada, mas você não está ouvindo. Então ela não vai falar com você. Mas a palavra de Deus diz que quando você ouve aquilo que está sendo dito, a palavra penetra em você. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que se alguém chega aqui para mim e prega, começa a pregar, e eu começo a ouvir realmente o que a pessoa está falando, e eu paro para pensar, nossa, é verdade, e começo a refletir sobre o que a pessoa está falando. A Bíblia diz que neste momento, a palavra penetra em mim, ela entra no meu coração, e ela entra me cortando, e ela entra me tirando tudo aquilo que não vem de Deus. Ela entra e nesse momento, quando ela me corta, ela me convence do meu pecado, me convence dos meus erros, me convence de tudo. Se eu verdadeiramente ouvir, eu sou convencida e eu mudo. Aquilo mexeu comigo, aquilo falou comigo. E sabe aquela coisa, aquela dor no peito? Aquele remorso, não é remorso, é arrependimento verdadeiro, né? É isso, para quem ouve. E Davi diz isso. Por quê? Porque os ensinamentos de Deus são muito claros. E eles iluminam a nossa mente. Os ensinamentos de Deus, eles são muito claros e eles iluminam a nossa mente. Sabe naquele momento em que você... Às vezes a gente está passando por um determinado momento na nossa vida e a gente está com a mente negra, né? A gente não consegue achar nada na nossa mente. A gente fica assim, não acha solução, não é? A gente fica assim, meu Deus, e a nossa mente fica preocupada e não acha nada, não acha solução nenhuma na nossa mente ali, né? É isso que Davi está dizendo aqui. Busca na palavra. Busca. E lá na palavra vão ter ensinamentos muito claros sobre o teu problema. E então, Deus vai iluminar a tua mente. Sabe aquela coisinha que vem uma luzinha aqui, né? Uma lâmpada acendendo na cabeça daqueles desenhos? É isso. Você vai ler a palavra de Deus com vontade, com decisão de realmente ouvir. É isso. Se eu só ler, gente, eu não quero ouvir Deus falar, eu não vou aprender nada. Deus não vai falar comigo. Agora, se eu realmente parar e ouvir, refletir sobre aquilo, se eu ler e começar a refletir sobre o que eu tô lendo, Deus vai falar comigo. E é isso que Davi diz aqui. E quando Deus fala comigo, ele fala de uma forma muito clara. E eu vou entender. E então, aquilo que ele falou para mim vai trazer clareza à minha mente. Vai iluminar a minha mente. Eu vou conseguir achar uma saída, um resultado. Uma vez eu falei isso numa aula, né? Gente, Deus, às vezes as pessoas ficam achando que Deus é difícil, né? De se entender. Não entendo o que Deus está falando. Gente, Deus, ele quer ser entendido. Deus quer ser achado. Deus quer ser entendido. Ele nunca vai falar com você de uma forma que você não entenda o que ele está falando. Ele quer ser compreendido. Ele quer ser entendido. Ele quer ser escutado. A mensagem dele é muito clara. E ele não vai falar com você de uma forma, não tô entendendo, sabe? Uma forma rebuscada e tal. Não, Deus vai falar com você de uma forma muito simples, porque ele quer ser entendido. E é isso que Davi diz. E quando você entende, você busca a palavra, você busca os ensinamentos de Deus,
Deus clareia a sua mente. Versículo 9, Davi continua. O temor do Senhor é bom e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Davi está dizendo, Deus é justo. E Deus é o melhor juiz. Se Deus diz que uma coisa é errada, é porque é errada. Se Deus diz que uma coisa é certa, é porque é certa. Ele é justo. A todo tempo, em todo momento. Não há nada na palavra dele que ele tenha falhado na justiça dele. Não há nada que ele tenha falado e que não é. Tudo que ele falou que é errado, é errado. Tudo que ele falou que é certo, é certo. Uma vez eu falei isso, né? Eu já ouvi isso. A Bíblia precisa ser reescrita, né? Porque o tempo que foi escrito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muita gente já ouviu falando isso. Gente, se Jesus tivesse vindo hoje, nada seria diferente. Ele continuaria abominando as mesmas coisas que ele abominou no passado. Por quê? Porque o caráter de Deus é imutável. O que Deus odiava antes, ele continua odiando agora. Ele não muda, gente. Não é assim, ele odiava antes e agora, tá bom, eu te amo, Deus é amor. Não. O que Deus rejeitava antes, ele continua rejeitando hoje. O que Deus abominava antes, ele continua abominando hoje. O que Deus odiava antes, ele continua odiando hoje. Ele não muda. O caráter de Deus não muda, ele não é como o homem. Não mudou. Então, no versículo 10, Davi diz, os ensinamentos de Deus são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que o ouro puro. E os ensinamentos de Deus são mais doces do que o mel, do que o mais puro dos melos. O ensinamento de Deus é doce, é bom. Versículo 11, Davi diz, Senhor, a verdade é que os teus ensinamentos me deram sabedoria. E a verdade é que toda vez que eu te obedeço, Deus, eu sou recompensado. No versículo 12, Davi diz para Deus, Deus, quem é que pode ver sozinho os seus próprios erros? Ninguém. E é isso mesmo, gente. A gente não consegue ver sozinho os nossos próprios erros. Eu vou achar que eu tô sempre certa. É aquela coisa, né, onde às vezes os dois brigam e um sempre fala que tá certo. Os dois sempre confundem, não, eu tô certa. A pessoa fala, não, eu tô certa. Do meu ponto de vista, eu tô certa. Do ponto de vista da pessoa, ela tá certa. Mas não existem duas verdades. Só existe uma. Só existe uma pessoa certa. E é isso que Davi está dizendo aqui. Eu não sei discernir os meus próprios erros. Eu não sei me examinar e ver o que eu preciso mudar em mim. Eu não sei. Porque é capaz de eu me examinar e falar, não preciso mudar nada, tô ótimo. E eu não tô. Quem é que pode fazer isso? Davi diz. Quem é que pode se examinar e ver o que precisa mudar? Ninguém. Então Davi diz, o Senhor pode. Somente o Senhor. Então, Deus, me purifica. Me purifica das faltas que eu cometo sem perceber. Me ajuda, me mostra o que eu tenho que mudar. Me mostra onde eu estou errando e não estou percebendo. Me mostra o que eu errei e foi sem querer. Porque eu não percebi meu erro. Que bonito, né? É isso mesmo, a gente tem que orar para Deus pedindo pra gente ser mudado, né? Reconhecer os nossos erros. Às vezes a gente acha que a gente é muito puro, que a gente é muito santo, que a gente é muito justo. Davi vai falar isso num salmo mais pra frente. Davi vai dizer, Deus, quem é que pode chegar na tua presença e ser julgado como justo diante do Senhor? Ninguém.
A verdade é que se o Senhor for julgar a todos sem considerar Cristo, não há ninguém justo. Quem pode dizer que é justo? Por mais de caridades que eu faça no mundo, por mais que eu faça bondades e etc., eu não sou justa. Ninguém é justo. Jesus nos justifica. Não sou eu que me justifico. Não são as coisas que eu faço que me justificam, mas é o que Jesus fez. Então, aqui no versículo 13, Davi diz: Deus, me livra também do orgulho, para que eu não caia no orgulho. Porque pode ser que eu esteja tão próximo do Senhor, que tudo esteja indo tão bem, que eu tenha tanta sabedoria, que eu comece a ter orgulho. Pode ser que eu tenha alcançado já um título alto. Pode ser que eu já tenha alcançado um cargo alto. Pode ser que eu tenha realizado o meu maior sonho. E o meu coração tenha se enchido de orgulho. E agora eu esteja me achando melhor do que os outros. Então, meu Deus, me livra disso, para que eu não seja orgulhoso. A gente lembra no livro de Jó, né? Deus disse para Jó que o orgulhoso para ele é como um ímpio. O orgulhoso para Deus é como alguém que pratica idolatria. O orgulhoso para Deus, gente, é como alguém que adora um demônio. Deus diz isso. Olha, o orgulhoso, você acha que não tem pecado porque você não matou ninguém, porque você não está roubando ninguém, mas o orgulho é um pecado. E é um pecado sério, é um pecado grave. Porque para mim é como se você estivesse adorando um demônio, Deus diz. Porque a verdade é que o pai dos orgulhosos é Satanás. E Davi sabe isso. Então Davi diz: Deus, me guarda, para que eu não tenha orgulho. Para que o orgulho não me domine nunca. E então, se o orgulho não me dominar, eu vou ser sempre sincero. Eu vou ser limpo da grande transgressão de pecar contra o Senhor. Versículo 14, Davi finaliza e diz assim: Deus, que tudo aquilo que eu disser, que seja agradável aos seus ouvidos. Que eu honre o Senhor com tudo aquilo que sai da minha boca. O que sai da tua boca, palavrão? Você está honrando a Deus falando palavrão? Você está honrando a Deus fazendo determinadas piadas? Você está honrando a Deus falando determinadas coisas? E é isso que Davi está dizendo aqui. Que tudo o que sair da minha boca, que seja agradável ao teu ouvido, Deus, e que te honre. E que a meditação do meu coração seja agradável perante a tua face. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Às vezes a gente não fala o mal, mas está lá, ó, pensando. Maldade. E é isso que Davi está dizendo aqui. Que os meus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor Deus. Então aqui Davi finaliza e diz: Senhor meu, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, é aquele que me põe de pé, é a minha fortaleza. E o Senhor é o meu redentor. O Senhor é quem me salva. O Senhor é quem me redime. O Senhor é quem me liberta de mim mesmo, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pôr o louvor para finalizar a aula de hoje. E então, depois do louvor, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, tá, gente? Vou pôr o louvor para finalizar, então. Amém. Amém. Glória a Deus. Que as palavras
lá no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram. Amém, tá bom? Até amanhã, com a graça de Deus, a gente vai estudar 2 salmos amanhã. O Salmo 20 e o Salmo 21. Um dos salmos a gente vai falar sobre Jesus. O salmo, na verdade, falava sobre Jesus, tá bom? Fala sobre Jesus. E a gente vai falar sobre Jesus amanhã. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém.